Meu bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, meus prezados companheiros de estudo bíblico, nós vamos falar sobre o Lago de Fogo. É o seguinte, há alguns dias atrás eu assisti um debate entre dois pastores a esse respeito do Lago de Fogo. Então, a questão no Lago de Fogo é a morte eterna, que fala sobre a morte eterna. Então, um dos pastores, ele defendia aquele lado de evangélicos que entende que o salvo, ele tem a vida eterna, para sempre. E que o ímpio, aquele que vai para o lago de fogo, ele tem sofrimento eterno. Para sempre, nunca tem descanso. Agora, o outro pastor, no caso, ele defendia então aquela tese, né, de que não, de que o salvo, ele tem a vida eterna, sim, e a eterna é para sempre. Agora que no caso do ímpio, aquele que vai para o lago de fogo, a perdição dele, o sofrimento, segundo essa corrente, né, de teológica, então o ímpio lá no lago de fogo, não, o sofrimento dele lá não é eterno. Segundo essa outra corrente, né, então o ímpio, uma vez lá no lago de fogo, ele vai queimar como uma queima normal. Queima até consumir, até vira cinza ali, pronto. Então, segundo eles, para aquele que queimou, queimou é eterno, mas não é eterno assim no tempo. E quem assistiu esse debate, o debate é bom, né? Um canal muito respeitado, interessante, só que tem um detalhe, quem assistiu aquele debate, ou outros, né? A polêmica continua. Como é que fica? Como é que fica nós que ficamos no meio, que nós queremos saber, afinal, apesar de não interessar para nós, salvos, né? Se o sofrimento lá é eterno, não, porque nós, eu tenho meu lugar garantido no céu, não porque eu seja merecedor. Eu sou uma pessoa cheia de falhas como qualquer outro salvo. Mas eu acredito no valor do sacrifício do Senhor Jesus, no poder do seu sangue para me resgatar do pecado, perdoar os meus pecados e me resgatar, né? Me purificar, e acredito na minha salvação, que é eterna. A gente não devia se preocupar com isso, mas acontece que está nas Escrituras, e portanto, como está nas Escrituras, nós não podemos nos deter apenas em determinadas partes, vamos dizer, que nos interessam, e ignorar as outras, né? As outras partes estão lá para alertar o ímpio, antes, para que ele se converta antes que seja tarde, não é verdade? Então, vamos dizer assim, nós que ficamos sem saber, aquelas pessoas, a maior parte dos evangélicos não tem certeza de salvação. É incrível isso. Então, parece que as pessoas que não têm certeza de salvação, que estão nesse medo, nesse terror, que as pessoas possam ficar mais tranquilas. Então, é preciso falar sobre esse assunto, assim. Só que é preciso definir, né, qual é uma coisa ou é outra. O meu modo de estudar as Sagradas Escrituras, de pesquisar e chegar a uma conclusão, é a seguinte, é que nós vamos estudar agora, né, através das Sagradas Escrituras. Está aí na tela, então, para você acompanhar. Certo? Aí, ó. Julgamento perante o grande trono branco. Vamos ver esses versículos aqui que falam a esse respeito. Apocalipse capítulo 20, versículo do 11 ao 15. É curto, né?
Então, o que diz o texto? É a visão do apóstolo João, quando estava na ilha de Patmos, e que o Senhor Jesus, né, mandou ele escrever essas visões e enviar para a santa igreja. Então veja o que ele viu, né? Ele narra o que foi mostrado para ele. Aqui ele está vendo o julgamento dos ímpios. Então lá nesse julgamento, o que ele viu? Um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Viu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. É interessante notar que aqui, veja bem, que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Então, muitas vezes as pessoas confundem o lago de fogo com o inferno. O inferno, essa doutrina do inferno, nós vamos ver em outro vídeo. Mas veja bem que o inferno, no caso, não é o lago de fogo. O lago de fogo é uma outra coisa. O inferno, depois de estudo, nós vamos ver que é uma prisão onde os ímpios julgados, eles ficam lá, né, a alma deles, até a ressurreição. Para depois da ressurreição, né, depois que vir esse julgamento do trono branco, então eles vão sair de lá e vão ser lançados no lago de fogo. Agora, o que a polêmica é essa aqui, que fala que os que são lançados para dentro do lago de fogo sofrerão a segunda morte. Como morte é uma coisa que desaparece, que, né, vai, então algumas correntes evangélicas aí entendem que a morte, que é uma destruição, que é destruída. Como você queima um papel, só assim, acabou, esquece, não tem mais. Nós vamos ver um outro texto referente ao lago de fogo aqui para nós fazer uma comparação. Que fica no mesmo livro do Apocalipse. Veja este texto, que ele ficou no livro do Apocalipse, capítulo 20, mas do versículo 11 ao 15. Agora que veja no versículo 10, um versículo antes daquele que nós vimos. O que diz aqui? Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo. Observe que é o mesmo lago de fogo e enxofre, aonde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Portanto, para sempre. Veja que no texto anterior que nós vimos falava, estava escrito ali, segunda morte. Aqui fala em atormentado continuamente pelos séculos dos séculos. Quer dizer, séculos dos séculos é eternamente, é eterno. Um outro texto que nos ajuda a entender é esse aqui, Mateus 25, 46. Onde diz, e irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esse texto de Mateus é ali onde Jesus, né,
depois da sua volta, ele vai reunir, né, vai colocar duas filas, uma direita e uma esquerda, onde é chamado de ovelhas e cabritos. Então, ou bodes, né? Então, aí vão ser julgados. Aqueles que são simbolizados para ovelhas são os que se salvam, são aqueles onde o Senhor falou: eu estive com fome, vocês me deram de comer. Eu estive com sede, me deram de beber. Eu estive nu, vocês me vestiram. Eu fui forasteiro, vocês me hospedaram, me recolheram. Eu estive na prisão e estive doente, vocês me visitaram. Então, vocês entrem para o reino do meu Pai, que você está preparado desde a fundação do mundo. E para os outros, para os cabritos, no caso, simbolizado por cabritos, as pessoas que deixaram de fazer aquelas mesmas coisas. Veja que aqueles que entraram no reino, eles fizeram coisas para Jesus, né? Deram de comer, deram de vestir, vestiram, deram de beber, visitaram e tal. Esses outros não fizeram nada disso, se negaram a fazer isso. Então Deus Senhor diz: malditos, né, para o fogo eterno preparado, que é preparado para o diabo e seus anjos. Daí explica por quê. Porque eu tive fome, vocês não me deram de comer. Eu tive sede, não me deram de beber. Eu tive nu, não me vestiram. Eu tive encarcerado e enfermo, vocês não me visitaram. Então, para o lago de fogo, ou seja, para o tormento eterno. Então existe tormento eterno e vida eterna. Aí o que é que nós vemos aqui desse versículo? Que tanto a vida como o tormento fala que é eterno. Agora, sobre eternidade, nós temos um detalhe aqui para ver. Existe o tempo de Deus. Deus é eterno, não é verdade? Então, existe a eternidade. A eternidade, como a Bíblia fala, de eternidade a eternidade, quer dizer que não termina, não tem começo nem fim. Deus é eterno, certo? Então, lá no tempo de Deus, é eternidade, sem fim. A Terra teve um começo e vai ter um fim. Então, na Terra é um outro tempo. É um tempo onde nós temos o nosso relógio, né? Onde existe horas, minutos, segundos, onde existe dias, meses e anos, onde existe meses, semanas. Então, o nosso tempo terreno aqui é um tempo que é fracionado e somado essas frações. A eternidade não tem isso. É um tempo único lá. Então, o que acontece? Nós vimos que aqui fala que esse tormento dos que são lançados no lago de fogo é eterno. E a vida dos que são salvos também é eterna. A diferença é que os que vão para o lago de fogo é tormento, é sofrimento. Os que vão para a vida eterna é gozo. Os que vão para o lago de fogo são eternamente separados deste mundo, separados de Deus, separados da glória do Senhor, separados de toda e qualquer coisa. A única coisa que eles vão ter de eterno lá é fogo, é sofrimento. Não sei se esse fogo é literal ou é um fogo diferente. A questão é que se fala de fogo porque queima, né? Agora, vamos ver que nesse debate que aconteceu, os pastores ali, eles foram lá para o hebraico, para o grego, para os tempos de verbo, enfim, eles discutiram muita teologia, mas sempre em uma hora não chegaram a uma conclusão do debate. É lógico que não ia chegar. Eram de denominações diferentes. Nenhum ia ser capaz de admitir que a sua denominação estava errada e tal. Só que a verdade é que se os dois não estavam errados, pelo menos um deles estava errado, porque não existem duas verdades. Existe uma escritura
que a palavra de Deus inspirada e aquela é única. Fora daquela não é a verdade. Então, como ali existia divergência, pelo menos uma ali estava fora da verdade. Mas vamos ver que no grego, né, o que é o tempo de Deus e o tempo nosso, para nós entender o que é eterno quando eu falo da eternidade. O tempo da eternidade no grego é aion. O tempo na Terra é cronos. O nosso tempo fatiado é crono. O tempo total e completo é aion. Então, quando fala que tormento eterno, nós não podemos dizer que é eterno por um pouco de tempo quanto dura, porque é sem tempo, não tem fim, não pode até ter começo, mas não tem fim. Ou pode ser como Deus é, sem começo e sem fim. Percebe? Então, essas partes de tormento eterno e vida eterna está escrito como aion, com referência a aion, ao tempo contínuo sem fim. Certo? Então, como fala de morte? Não, mas morte é aniquilamento, é a pessoa que é aniquilada. Vamos ver aqui um pouco sobre a morte também, para nós entendermos que a morte não significa simplesmente morte. Pode ter diferentes conotações. Veja, tem a morte física, tem a morte espiritual e a morte eterna. A morte física é aquela morte que nem seja aqui. O apóstolo Paulo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha, para quem não sabe, não viu esse texto ainda, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, leia tudo o texto de Coríntios ali, que entenda do que está falando. A morte espiritual tem a morte espiritual que é temporal. Também é Efésios 2,5, veja que estando nós ainda mortos em nossa ofensa, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Quer dizer, nós estava espiritualmente morto, por quê? Porque por causa do pecado de Adão, nós fomos separados da presença de Deus. Nós não tínhamos contato, porque o pecado não nos permitia se aproximar da santidade de Deus. Então, o nosso corpo estava vivo, fazendo das suas, rolando no pecado aí, mas o espírito estava inerte. O espírito não tinha a comunicação com Deus, estava morto, estava parado. Então o que aconteceu? Jesus nos vivificou. Veja, não é ressuscitou, é vivificou. Nos deu vida temporária aqui na terra, que depois vamos ter a vida eterna, que é outra coisa. Então Jesus nos vivificou juntamente com Cristo. Agora, vamos ver aqui é a destruição da carne, né? Destruição da carne, porque a carne mora, desaparece desse mundo e não parece mais que foi, acabou. Para este mundo é eterno. E aqui já é diferente, aqui já não é a destruição da carne, é a vivificação do espírito que estava morto. Certo? Então, é morte física, morte espiritual e a morte eterna. Vamos ver aqui a morte eterna. Veja, para nós entender bem, quando fala lá que aqueles que são lançados no lago de fogo sofrem a segunda morte, que é a morte eterna, então esse texto nos esclarece que é a morte eterna. Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, eles sofrerão a pena de destruição eterna. Quer dizer, os ímpios, quem que vai ser lançado no lago de fogo? Os ímpios. Então, esses ímpios que vão ser lançados no fogo, que vão sofrer a segunda morte, é a destruição eterna. O que é essa destruição eterna? O próprio texto nos dá a resposta. A separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso aqui está na Bíblia, a versão da King James.
que explica melhor essa parte aqui. Então nós entendemos que a morte eterna, que fala lá dos que vão para o lago de fogo, essa morte é porque são separados de Deus eternamente. Assim como o nosso espírito, quando nós não conhecíamos o Senhor Jesus, ele estava morto em pecados, e daí o Senhor Jesus vivificou o nosso espírito, né? Estava morto em pecado, estava o quê? Estava separado de Deus pelo pecado. Agora, o que acontece? Enquanto existia vida no corpo, tinha a possibilidade de ser restaurado o espírito e fazer as pazes com Deus através de Jesus Cristo. O próprio Espírito vivificou. Só que aqui as pessoas morreram sem Jesus. Então aquela separação que tinha aqui da morte nas ofensas não foi feita aqui. Porque as pessoas eles não morreram em Cristo, eles morreram fora de Cristo. O espírito estava morto, o corpo morreu, então saiu da presença de Deus eternamente, por toda a eternidade. Então, quando eu falo da morte eterna, falo da destruição eterna, que significa separou de Deus eternamente, mas vai estar vivo lá no lago de fogo. Veja, assim como aqui, o espírito estava morto, mas o corpo estava vivo. O corpo estava vivo. Aqui acontece o seguinte: o corpo, depois de morto, é ressuscitado e se junta ao espírito e vai estar vivo lá no lago de fogo. É chamado morte porque, veja bem, é muito fácil de entender. Para nós aqui, pessoa que morreu, acabou. Acabou, nós não vemos mais aqueles que dormem em Cristo, né? Vamos dizer assim, a nossa família, vamos dizer, tenho eu, meus pais já partiram com o Senhor, mas partiram salvos, porque eles creram no Senhor. Então eu estou aqui e veja bem, para este mundo eles já morreram. Eles nunca mais vão voltar nesse mundo aqui. Não vão tirar as coisas daqui, nada. As pessoas daqui, ninguém mais vai ver eles, né? A não ser aqueles que são salvos, que vão ver eles lá na glória do dia. Eu, para os meus pais, eu disse até breve, que daqui a algum tempo eu vou ter a oportunidade no Senhor Jesus de me encontrar com eles lá na glória. Então, o que acontece? Para este mundo eles morreram. Para este mundo, um dia, o meu corpo físico vai morrer, porque espiritualmente eu já estou morto para este mundo. Mas o meu corpo está vivo aqui, né? Então, um dia também, vou ser tirado daqui, sumiu. Isso é morte. Então, morte é separar. Morreu para este mundo, se separou deste mundo para nunca mais. Ali a morte eterna no lago de fogo se separou de Deus para nunca mais. Então é assim que eu vejo, tá, desses estudos, mas para a gente ter mais assim, para a gente ter uma conclusão dessa polêmica, que onde jamais, amado, jamais essas duas correntes teológicas vão chegar a um acordo. Sempre vão achar alguma desculpa para cada um ter razão. Daniel vai admitir que estará. Eu, graças a Deus, sou liberto do Senhor, não pertenço a nenhuma denominação, então eu não tenho que puxar para este lado ou para aquele, por causa que senão vai dar problema lá na igreja, lá vou ficar separado, posso até ser excluído, porque eu fui contra o que a denominação acredita e prega, né? Agora, lamentável é tudo isso, veja que tanto um como o outro são pregadores do Evangelho e tem, vamos dizer assim, duas multidões que
ensinam as pessoas assim, e essas pessoas vão aprendendo assim, e vão ensinando outros assim, vai se perpetuando o erro, vai se perpetuando. Então, eu passo isso aqui para que você, meu prezado telespectador, amigo, irmão e companheiro de fé, companheiro de estudo bíblico, você possa pegar a tua Bíblia, bem com tempo, com oração, né? Examinar, se pode pegar essas passagens, pegar este vídeo, se você quiser pode baixar do YouTube, baixar do site, examine o que for preciso, mas examine as escrituras, para assim a gente ter cada vez mais a certeza das coisas de Deus, para aquilo que nós passamos para os outros, amado, seja aquilo que o Senhor ensinou. Porque o Senhor ensinou para a igreja dele, está no Evangelho da graça de Deus, o Evangelho pregado por Paulo e os demais apóstolos. Veja que Jesus, o ministério dele foi bem curtinho, apenas 3 anos e pouco. Então, ele foi mais para o povo de Israel. Foi mais para o povo de Israel, foi muito pouco para a igreja. Mas o Senhor autorizou os apóstolos e os profetas do Novo Testamento a completarem o anúncio do Evangelho. Então, por isso, nós temos que prestar atenção no Evangelho dos Apóstolos, né? Ali de Atos dos Apóstolos até o Apocalipse, principalmente, não desprezando os Evangelhos do Senhor Jesus, né, que ele ensinou, não desprezando o Antigo Testamento. Toda palavra é inspirada por Deus, toda palavra da Bíblia é inspirada por Deus, mas só que nós temos de fazer as divisões certas, né? Lembrando que o Antigo Testamento é sombras, tá? do Evangelho, né? Apostólico. Então, nós devemos respeitar, né? Devemos acatar, receber o Antigo Testamento, só que com cautela, colocando no lugar que Deus deixou o Antigo Testamento, sabe? Então aqui como o foco era essa parte ali do Lago de Fogo, eu acho que está explicado e eu não tenho dúvida quanto a isso, que os salvos terão uma eternidade de gozo junto ao Senhor Jesus, junto ao Pai, né? E que os ímpios terão uma eternidade de sofrimento sem precedentes, sem fim. Os que defendem a morte literal no Lago de Fogo, eles também, como nesse debate aconteceu, né? Eles entendem assim que seria injusto da parte de Deus, que Deus seria injusto se pegasse, por exemplo, as diversas pessoas que vão para lá e vão dizer, um cometeu um pecado e morreu naquele pecado, e outros viveram uma vida inteira de pecado e vão todo lá para o sofrimento eterno, né? Até como, por exemplo, a pessoa vai lá no mercado, rouba um pacote de feijão, ele pagar a mesma pena que um ladrão profissional, um ladrão de carga aí, que faz anos que está roubando, né? Então eu acho que Deus seria injusto se fizesse isso. E também acho que não combina com o caráter de Deus, que é amor, né? Nós temos que entender que o amor é justiça. O amor, ele não é uma coisa assim de deixar fazer o que quer. Veja que o nosso pecado não foi perdoado assim. O nosso pecado ele está perdoado porque o Senhor Jesus pagou por isso. Então veja como a justiça de Deus é firme ali. Então nós temos de ter o temor de Deus a esse respeito. Saber que Ele é amor sim, é misericórdia, mas é justiça. E também devemos entender que a justiça de Deus é diferente da nossa.
No livro de Isaías, eu não lembro agora em que capítulo que está, mas está escrito que as nossas justiças perante os olhos de Deus é como o trapo de imundícia. Quer dizer, o melhor que nós podemos fazer, que nós achamos que é certo, correto e justo, diante dos olhos de Deus é como lixo, como imundícia. Percebe? A justiça de Deus é diferente, é só ler aquela parábola das diversas horas de trabalho, onde teve pessoas que começaram 6 da manhã, outros 9 da manhã, outros meio-dia, outros 3 horas, outros 6 horas. E na hora do acerto, todos receberam um denário, receberam o salário de um dia de serviço. Por quê? Porque o Senhor contratou em todos eles, nos diversos horários, um denário, o que era justo. Então, o Senhor Jesus, naquela parábola, ensinou que aquele lavrador ali, quando ele mandou o capataz acertar, ele mandou acertar um denário para cada um dos trabalhadores, tantos que começaram 6 horas da manhã, como os que começaram 6 horas da tarde. Tanto aqueles que trabalharam 12 horas, como aqueles que trabalharam ali 1 hora e pouco. Receberam o mesmo salário, mesmo preço, que era justo, porque é o que foi tratado, que foi combinado. Então, quando eles reclamaram, mas nós enfrentamos o calor, o sufoco, trabalhamos o dia todo, e vamos receber a mesma coisa que esses quase nem trabalharam. Então, qual foi a resposta? É eu que sou injusto ou é o olho de vocês que é mau? Que vocês não enxergam que eu fiz benefício, que fui amoroso para com esses que trabalharam menos? Porque o dinheiro é meu. É tipo assim, o dinheiro é meu, eu tratei por tanto e vocês, combinei com vocês, cada um, esse preço para trabalhar aquela quantia de hora e vocês aceitaram. Receba o que é teu e vai embora. Entende? Então a justiça de Deus é diferente da nossa. Então nós não podemos basear, por exemplo, esse caso do lago de fogo na nossa justiça, porque é eterna, é na justiça de Deus. Compreende? Então, a minha conclusão é essa. Aqueles que são salvos, eles vão ter vida eterna de gozo na presença do Senhor, diante da majestade do seu poder. Aqueles que vão para o lago de fogo, acabou as esperanças, perdeu, foi, não tem mais nada. Vai ser sofrimento eterno. Eles tiveram a oportunidade de ter a vida eterna aqui. Não tiveram, não creram em Jesus para se salvar, preferiram uma outra vida diferente. Agora, né? Por isso é posto diante do ser humano a vida eterna e a perdição eterna. Está ali. Certo? Por aqui ficamos. Eu agradeço a companhia de vocês aqui até agora. Que o Senhor abençoe você, te guarde você, tua casa, tua família, teus pertences. Pode por mim também, que eu estou orando por você todos os dias. E se for do agrado do Senhor, no próximo vídeo nós se vemos novamente. Até lá, portanto, na paz do Senhor Jesus, e fique com Deus.